vamos falar sobre bicicleta, a evolução da bicicleta em Vitória, na Grande Vitória, e a passagem das pontes, como normalmente é feito hoje, que é um dos gargalos que nós temos no transporte de bicicleta na Grande Vitória, e existem algumas alternativas que estão em curso, e sobre isso que nós vamos conversar com o arquiteto, professor da universidade, Rodrigo Matos. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, Almir, né? Sempre um prazer poder falar sobre mobilidade urbana, bicicleta aqui em Vitória. A bicicleta, ela vem crescendo, né? A gente vem notando que tem um volume sempre muito grande, mas para ela continuar esse ritmo de crescimento, a gente tem que facilitar a comunicação das cidades que estão em volta dela, né? Então, Vitória não pode viver sozinha, nós temos uma grande Vitória funcionando aí, né? Então, a ligação com Vila Velha é importante, com Cariacica é importante, e as nossas pontes hoje não estão preparadas para isso. Como é que está isso? Né? Hoje a transição, a única ponte que a gente consegue fazer, ligando no caso no sul, né, com Cariacica e Vila Velha, é a Florentino Avidos. As 5 pontes. As 5 pontes. E ali você de uma faz... forma precária ainda, Exato, ainda é de uma forma precária porque você utiliza a parte de passagem de pedestres. Então você compartilha o acesso de pedestres com a bicicleta. Para você passar uma bicicleta ali, mesmo que tiver o pedestre, ele tem que se encostar um pouquinho. É realmente precário, né? Nas outras pontes que a gente tem, né, no caso as pontes de Camburi, né, você tem acesso que foi criado pela prefeitura, né, um acesso extra para poder fazer o cruzamento da Praia do Canto para Camburi. Sim, e ali você faz vice-versa. Né? Também é precário, apesar de ter sido feito, porque não tem uma uniformidade de piso, né? As pessoas ainda se sentem um pouco inseguras porque o piso trepida na hora que você atravessa a ponte e tal. É verdade. Né? E eu acho que, no final das contas, ali o volume já está acima da dimensão. Então poderia, já comportaria uma outra melhoria para poder expandir mais ainda, de repente fazer uma na volta da ponte, quer dizer, a outra ponte, né? Ter um canal ali de escoamento também de tráfego. Algumas melhorias propiciaram aí o desenvolvimento maior Com certeza. Tráfego de bicicleta e agora realmente começam a mostrar novos caminhos, né? Sim, com certeza. Isso aí, cada vez que você abre o caminho para a bicicleta, né, que você expande as ciclovias e faz mais ciclovias, elas vão chamar mais a bicicleta. Isso aí é uma coisa evidente. Quando a gente, por exemplo, constrói uma ciclovia bem feita, né, de uma forma que a gente entende o ciclista, ela vai ser utilizada rápido, como por exemplo a Praia de Camburi. Existia uma demanda reprimida, quando fizeram foi um sucesso. Hoje em dia ninguém questiona mais a existência dessa ciclovia. E sim as melhorias dela. E sim as melhorias, exatamente. Então, o que está acontecendo, por exemplo, no restante da cidade é a falta de implementação dessas ciclovias. Sim. Entendeu? De uma forma que atenda o comportamento do ciclista. Porque o ciclista na verdade, um pedestre com rodas. Entendeu? Ele acaba tendo um andar do pedestre, ele anda como pedestre e ele alcança distâncias maiores. Então, quer dizer, ele tem uma abrangência da cidade muito maior do que ele teria se ele estivesse a pé. Então, por exemplo, eu faço uma crítica à ciclovia da Leitão da Silva, que ela foi colocada no meio da pista. Tá? Aquela no meio da pista faz com que o ciclista, quando ele passa em frente a uma loja, ele fica preso, ele não tem como acessar a loja. Se ele tiver que acessar a loja, ele tem que voltar, ele tem que parar, voltar no sinal e retornar a pé pela calçada. Ao passo que se a ciclovia fosse ao lado da calçada, né, nas margens da rodovia, da pista de rolamento, ele simplesmente pararia, iria na loja, compraria o que ele precisasse comprar, pegava a bicicleta de novo e seguia em frente. Inclusive é mais seguro, mais barato e mais efetivo. Seria num dos lados da pista, né? Não, o ideal seria que fosse dos dois lados. De mão e contramão seria, por exemplo? Seria uma única, né? Mão única da bicicleta, né? Da bicicleta. Por quê? Porque ela não precisa ser tão larga a pista, né? O ideal
é que ela consiga comportar cerca de 3 ciclistas lado a lado, né? Porque o fato da ciclovia ela servir já para trânsito de bicicleta, ela tem um outro fator que é o fator social. Sim. Uma pessoa às vezes pedala junto com outra. Então ela tem um companheiro, tem bate um papo, conversa. É uma coisa que cria mais interação social. É diferente do carro. Sim. O carro desmonta a interação social. Sim. Né? Você não consegue conversar com o Você não vizinho. consegue conversar com o seu vizinho nem nada. Então, quando você está de bicicleta, você conversa com as pessoas, você encontra os amigos na rua e tudo mais. Então, para aumentar essa interação, a ciclovia deve comportar uma pessoa conversando lado a lado e mais um espaço para quem quer passar, né, com mais pressa, com mais velocidade, ela faz uma ultrapassagem com segurança. Agora, Rodrigo, a gente sempre coloca o seguinte, o ótimo é inimigo do bom, né? Exato. Porque, muitas vezes a gente não consegue tudo isso. Quer dizer, você acha, por exemplo, que numa melhoria, por exemplo, a Leitão da Silva, que está a reforma mais longa, né? Não, que já se conhece, sendo né? assim, São tá anos, né? É um peso para a sociedade Um isso. peso para a sociedade. Ainda há tempo de se fazer algumas intervenções, mas você acha que caberia, por exemplo, ciclovias de 3 mãos para cada lado? Eu acho que ali sim. Naquele espaço? Sim, porque o que acontece? Se o canteiro central fosse quase que praticamente suprimido, ele perderia a função de canteiro central, né? Teria seria uma divisória, alguma coisa assim, e aí você teria o espaço, porque o espaço que tem realmente de ciclovia é coisa de 2 metros no máximo. Você pode botar 2 metros, dependendo do fluxo de veículos, né? Sim. Então você ainda teria a proteção dos carros na beira da ciclovia para poder proteger o ciclista do tráfego da Avenida Leitão da Silva. Sim. Né? Porque outro dia foi engraçado, porque exatamente num trecho que tem ciclovia já, que não está assim finalizado nem nada, mas está com asfalto, eu vi um ciclista não usando a ciclovia, porque não é o melhor caminho, não é um caminho natural. Aonde é isso? Na Leitão da Silva, quase em frente ali, aquelas lojas de tintas, mas não sei o que ali. Sim. Já tem um pedaço de ciclovia ali? Tem ali, está asfaltado, está toda certinha e tal. Porém, como ela não tem um acesso fácil, né, não é uma coisa natural, não é um caminho natural, o ciclista ele prefere ir pelo lado mais perigoso, que é encostado junto aos carros estacionados e pela pista de rolamento, do que usar a ciclovia que está ali abandonada. Sim, nós vamos voltar a falar sobre Sim. isso no próximo bloco. Vamos a um Sim. rápido intervalo. Voltamos já. Fiquem conosco. Voltamos à entrevista com o arquiteto e professor universitário Rodrigo Matos, falando sobre a evolução do uso da bicicleta aqui na Grande Vitória. Rodrigo, no bloco anterior nós concluímos falando sobre a Leitão da Silva. Você citou um exemplo de um trecho de ciclovia que já está pronta, inclusive asfaltada, né? E que não é exatamente adequado para a funcionalidade de uma ciclovia, né? Exato. Eu estava reparando nisso, Almir, e é o seguinte, uma das coisas que a gente estuda no aspecto da mobilidade urbana e tudo mais é o aspecto antropológico. Então, o ser humano ele tenta ir pelo caminho mais fácil. Né? Então, quando a gente olha um caminho que tem um gramado, alguma coisa assim, tem sempre aquelas linhas de corte na grama, né, que as pessoas escolhem para passar, e é um caminho natural, é o caminho que normalmente você escolhe porque ele te serve melhor. Tá? E no caso das ciclovias, não foge a esse mesmo assunto, tá? Porque o ciclista ele vai tentar passar pelo caminho que melhor serve a ele. Então, vale a pena você observar o comportamento do ciclista dentro da cidade, saber como que ele se desloca no espaço para poder implementar a ciclovia. Se você implementa ela num ponto em que não é um caminho natural, a chance daquilo ali não funcionar é muito grande. Forçar um caminho não é o ideal, ainda mais se a intenção é estimular
o uso daquele modal, como é o caso da bicicleta. Sim. Tem um exemplo até interessante que se faz em algumas estruturas, eu me lembro na UFES mesmo, quando colocaram umas passarelas de placas de cimento para que as pessoas passassem. E a gente viu o gramado fazendo um trajeto de pisoteio, né, de pessoas que cortavam o caminho. Um arquiteto me falou, olha, às vezes é melhor não se fazer as passarelas definidas e deixar que esses trajetos sejam feitos pelas pessoas e a gente vai lá e pavimenta. Exato, existe um estudo já antigo disso que eles fizeram, né, que era assim uma grande universidade, onde eles gramaram tudo. Sim. E deixaram as pessoas decidirem por onde passar. E depois só consolidaram o caminho que já estava ali permanente e consolidaram esses caminhos. Alguns desses caminhos já foram consolidados lá na UFES também, já fizeram algumas coisas assim que torna o caminhar mais tranquilo, né? Porque você calça, ali você já não está mais sofrendo o problema das intempéries nem nada, né? Sim. E com a bicicleta não fica diferente, né? A gente tem uns caminhos, a gente tem uns pontos que eu até bato às vezes na tecla, que é na Praça dos Namorados ali. Sim. Quando você sai em direção a Camburi, tem uma faixa de terra que está ali há anos, porque ela é o caminho do ciclista. Inclusive tem no outro também, tem uma faixa de terra que é o caminho do pedestre para atravessar o sinal que fica logo ali. Em frente ao posto de gasolina? Não chega a ser em frente ao posto de gasolina. É na Praça dos Namorados mesmo. Né? Em cima daquela área onde tem a feira, né? Os pedestres cruzam o jardim para poder ir para o sinal. E o ciclista cruza a entrada que vai para o iate. Sim. Eles cruzam também pelo jardim e fizeram ali um rasgo de mais ou menos 1 metro, 1,20 m de terra, porque eles não fazem o bico de pato. Tem um bico de pato Sim. ali que seria o ideal, né? Que seria o previsto. Né? Então, esse bico de pato ele é cortado pelo ciclista. Sim. E a prefeitura até hoje ignorou esse aspecto, entendeu? Sim. Assim como tem na ciclovia também, lá em Camburi, né, que tem uma saída de uma quadra para outra, né, que tem uma via, que obriga o ciclista a fazer uma curva bastante acentuada, onde inclusive tem acidentes. Exato. E todo o desenho da ciclovia, onde você tem uma mudança de direção muito brusca, se você vem numa velocidade alta, né, porque o que normalmente, quanto mais reto é o caminho, mais alta é a sua velocidade. Sim. Então, quando acontece de você ter que frear bruscamente e mudar essa direção, é sinal de acidente. Sim. Né? E uma das razões de utilizar a ciclovia de mão única é pela mesma razão da rodovia duplicada. É menos acidente. Você não tem aquela variável que é uma pessoa vindo na contramão. Né? Então isso melhora bastante a segurança e a utilização da ciclovia também. Rodrigo, você reputa isso também a falta de um conhecimento maior dos projetistas na projeção de novas ciclovias? Eu acho que falta um pouco não só o conhecimento, né, o fato de a bibliografia está aí disponível. Né? Eu acho que o que acontece é falta de vivência. Às vezes a pessoa que faz o projeto, eu não estou dizendo que seja isso, mas pode acontecer da pessoa que faz o projeto não andar de bicicleta. Sim. Não ter aquela vivência e aquela naturalidade de como que o ciclista se comporta no trânsito. Sim, porque às vezes um desenho fica bonito, né? Inclusive para o pedestre funciona, Sim. porque tem a velocidade baixa. Baixa, né? Mas não funciona para o ciclista. Né? Curvas muito acentuadas depois de uma reta não funcionam para o ciclista. Né? E é necessário ter essa vivência. Né? E quando eu estive lá em Copenhague, eu pude ver isso funcionar ali na prática. E outra coisa que eu senti muita falta, depois de ficar lá, apesar de poucos dias, mas de uma forma muito intensa, é a rapidez com que eles executam as ideias. Sim. É muito veloz, eles não ficam perdendo tempo em discussões. Sim. Eles planejam, eles acertam e eles executam. Sim.
né, com eficiência para poder resolver o problema e não parar as pessoas de andarem, de pedalar. Se surge um gargalo, eles vão lá e Eles vão imediatamente. procurando executar. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, a diferença de um mês. Eles tinham um problema de desenho numa ciclovia com um tráfego de veículos, mas não sei o quê. Eles olharam, planejaram o sistema e em um mês estava resolvido. Eles já tinham redesenhado, reconstruído o pedaço da ciclovia e estava funcionando normalmente. Nós temos que trazer um pouquinho dessa agilidade. Essa cá, agilidade é que está faltando, né? entendeu? Pra Rodrigo, gente. nós vamos agora novamente um outro intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fiquem conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista sobre a evolução do uso da bicicleta na Grande Vitória, conversando com o arquiteto, professor universitário, Rodrigo Matos. Rodrigo, conversamos aqui no intervalo a respeito da travessia das pontes, as pontes que nós temos aqui, né? Inclusive, nós temos uma via navegável também, né? Sim, sim. Hoje eu acho assim, hoje a gente tem um tráfego considerável, né, no canal de Vitória na parte norte, né, que é na parte das pontes de Camburi, na ponte Ayrton Senna e na ponte da Passagem, que fizeram inclusive uma passagem exclusiva lá para poder você fazer a travessia no canal, na ponte da Passagem ali perto da UFES. E o que está faltando agora é uma conexão mais ao sul, né? Então, para poder você chegar ao sul, uma das grandes cidades é Vila Velha. Então, a meu ver, eu acho que com a proposta que foi feita agora para poder ter na terceira ponte essa área de proteção, né, contra esses infortúnios que são os suicídios na ponte, poderia ser utilizado já como uma segunda opção a utilização da ciclovia na estrutura. Né? Já que vai haver a proteção, você Exato. fazer uma extensão. Essa extensão, ele já tem ali, pelo projeto que eu vi, né, que ficou muito bem executado, tem já ali mais ou menos 1,80 m de uma via de serviço na área de proteção. Já comportaria uma ciclovia unidirecional na ponte. A minha única questão aí é o caso de você ter uma inclinação muito grande e você reduzir o número de pessoas que passariam pela ponte. Né? Uma solução que eu venho falando, que eu venho adotando e tal, foi uma possível utilização do baixio da terceira ponte, né, com uma inclinação menor, fazer a transição. Aí todo mundo fala, e os navios? Né? No vão central, caberia ali uma ponte levadiça, que ela poderia, né, levantar ou fazer algum tipo de mecanismo. Levadiça só para o eventual ciclovia, né? Seria só para a ciclovia. Né? E ela teria também a possibilidade de ser de pedestres. Né? Eu fiz uma ideia, tem um rabisco também que eu fiz, que ela atenderia também pedestres. Então, pedestres poderiam atravessar, teria um mirante, uma região que você poderia ter de socialização por baixo da ponte para poder ver o convento e tudo mais. Eu acho que essa interação diminuiria também o impacto social do suicida, né? Porque você tornaria toda aquela transição um evento de vida. Né? É uma atração turística também. Exato. Né? A ponte de Nova York, aquela do Brooklyn, né? Sim. Que é uma grande atração turística. Exato. Isso viraria uma atração turística, eu acho que seria muito legal. E o fato de ser, por exemplo, de repente, em termos de promoção para o Estado, né, de você ter uma ponte levadiça, né, uma levadiça de bicicletas e pedestres. Entendeu? Você poderia fazer uma propaganda, de falar a primeira do Brasil, a primeira da América Latina, e fazer toda uma propaganda que promovesse o turismo, que promovesse o ciclismo, e falar quão sério é o Estado nessa parte da mobilidade. E os custos disso não seria muito elevados? Teria que ser analisado. Eu acho que de todas as formas tem que ser analisado. Né? Mas a gente não pode simplesmente descartar uma ideia só por achar que o custo é alto. De repente o custo é alto, mas o retorno, né, e o tempo de retorno às vezes é muito rápido também. Porque houve uma ponte assim que eles fizeram em Copenhague, ela não é levadiça, mas é uma ponte fixa,
em que eles gastaram, acho que foram 5 milhões de dólares na época, fizeram a ponte e a ponte se pagou em menos de 5 anos, Sim. por causa do volume de ciclistas que utilizavam essa ponte. Ah, sim. Tem uma taxa também, né? Então, poderia ser cobrado. e aí eu acho que, sabe, a utilização da ponte aumentaria muito, porque com uma inclinação menor, você já permite, se ela tivesse cerca de 5% de inclinação da rampa, você já conseguiria atender todo mundo, crianças, idosos, as pessoas que não têm preparo físico tão bom e tudo mais, que seria mais ou menos o contrário numa ponte para subir todos os 70 metros de altura da ponte da terceira ponte. E outra solução também, que a gente não pode negar, é a travessia pelo aquaviário, mar, né? pelo mar. A gente explora muito pouco o mar para poder deixar ele aí. Nós temos um canal maravilhoso em volta de Vitória, que tem uma cena linda, belíssimo, que pode ser explorada de uma maneira maravilhosa, entendeu? Comercial, turisticamente, e a gente está deixando isso aí um pouco a desejar. Andei até nesse final de semana nas ecobalsas. A ecobalsas é um passo muito importante para a nossa frente, porque já foi... fantástico. Né? Vitória é lindo, Vitória é lindo. No final das contas, né, guardadas as devidas proporções, eu acho Vitória mais bonita do que Copenhague. Sério mesmo. É verdade. Porque a gente tem um potencial muito grande. A gente só não está sabendo ainda o ponto certo para alavancar isso e ficar uma cidade maravilhosa. E fazer, em final das contas, a intermodalidade. Né? Você poder ligar isso com a ecobalsa, né, e atravessar para a prainha, e ligar a prainha, estimular o turismo na prainha, que é um lugar extremamente histórico e bonito também. Agora, Rodrigo, essas coisas às vezes foram interrompidas, esses projetos até, por questões de interesse econômico, né, muitas vezes. Né? Sim. É o transporte de ônibus, influenciando sobre o transporte de balsas, é uma competição, né? Nesse caso, não haveria uma ideia de um casamento dessas estruturas, o Com Estado certeza. como o ente que é concessionário, né? Sim. Deveria haver uma comunhão, né, de todo mundo participar disso, para todo mundo crescer. Para não ficar a coisa, por exemplo, não, se eu tirar do transporte coletivo, né, de ônibus, e jogar para a balsa, eu vou perder. Mas se de repente todo mundo ganhar, né, você dá uma compensação de renda para todo mundo aí. A sociedade ganha mais. E a sociedade ganha, vai aumentar o volume de pessoas utilizando, né, e é aquela coisa, com menos utilização do veículo particular, isso facilita muito, né, porque você consegue fluir mais com o ônibus. Então, se você consegue colocar mais ônibus nas frotas, para circular com mais gente, consegue melhorar a qualidade dos ônibus e ter cada vez mais gente utilizando o transporte coletivo, que é o objetivo da cidade, entendeu? É verdade. Bem, Rodrigo, eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui. Né, de poder... Desculpa o tempo, nós chegamos ao final, mas... Eu que agradeço, Almir. É sempre um prazer poder, né, falar sobre, né, melhorias para a cidade aqui. Nós estamos assim, precisando de melhorias e avanços consideráveis.